A arte da vida é mais semelhante com o lutador do que com a do dançarino, pois o lutador deve estar sempre em guarda e permanecer firme em contra os esforços repentinos e os imprevistos do seu adversário. Seja muito bem-vindo, guerreiro, a mais um episódio da nossa série One Stoic, uma série onde eu, Daniel Franco, partilho com você os princípios e práticas estoicas que eu aplico no meu dia a dia com base nos maiores estoicos já existiram em todos os tempos, para que você possa desenvolver o autodomínio emocional, possa se tornar um homem sábio e toma decisões mais assertivas, com base inclusive na ciência mais atual da inteligência emocional e da neurociência. E no capítulo de hoje eu vou aprofundar com vocês sobre essa meditação de Marco Aurélio, que ele fala sobre como a vida ela funciona e como a gente deveria se posicionar diante dela. Basicamente eu trouxe duas partes. A primeira parte dessa meditação fala sobre a vida como um lutador ou como um dançarino. Olha só, a arte da vida é mais semelhante com a do lutador do que com a do dançarino. Obviamente não é nada sobre profissão, cara, se você é dançarino, não é que é uma vamos dizer assim, uma profissão inferior e a do lutador é superior, não é nada sobre isso. Ele fala sobre como acontece o dia a dia desse aspecto na época que ele viveu, obviamente. E aqui, entre lutador, ele fala, cara, é aquela pessoa que vai pra guerra, aquela pessoa que existe ali o processo do desafio no sentido, tem alguém querendo lhe prejudicar. Para ser mais profundo, tem alguém querendo lhe matar, irmão. Pode ser a qualquer momento, entendeu? Então você precisa estar ligado, você precisa estar se defendendo disso. E o dançarino não. Ninguém vai subir no palco querendo ali estrangular o dançarino, querendo causar algum tipo de malefício, algum tipo de dano ao dançarino. Ele vai viver a arte dele ali, ele vai aplicar aquilo, sem se preocupar com o colega dele que está do lado, com qualquer outra coisa, sabe? Ele vai seguir ali um roteiro. O lutador, ele não tem como seguir um roteiro. Porque a luta ela é imprevisível, pode acontecer qualquer coisa. O exército pode ser maior, o exército pode ser menor, o exército pode ser mais forte, pode ser mais fraco. Pode acontecer uma situação onde ele precisa ali tomar uma decisão repentina e ele precisa estar preparado para isso. Ou seja, o lutador ele representa nesse sentido aqui alguém que vive constantemente preparado, e eu vou falar sobre isso, tá? Enquanto que o dançarino é alguém que vive de forma espontânea, de tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque nada vai acontecer comigo, porque eu não sofro nenhuma situação. Só que o grande lance aqui, e eu vou trazer um adendo, e quem sou eu, tá, para trazer esse adendo aqui diante de Marco Aurélio e toda sabedoria, como imperador, como histórico, mas o ponto é, essa visão do lutador deve ser olhado com muita atenção, para que você não pense que a vida deve ser vivida como se fosse um processo de luta e fuga constante. Ou seja, você ativar o seu sistema o seu cérebro sobrevivente para que as coisas aconteçam, alimentando assim os seus sabotadores. Por quê? Se você pensa que tudo é uma luta e tudo é um processo de fuga, que você precisa lutar com todo mundo, faz sentido que você vai começar a viver num processo de estresse muito grande. Todo mundo quer lhe passar a perna, todo mundo quer lhe prejudicar, todo mundo quer fazer mal a você, todo mundo quer se aproveitar de você. E isso não faz sentido algum você viver dessa forma. Isso é muito pesado, isso é muito tenso. Inclusive, se você vive dessa forma, se você acredita que todo mundo quer passar a perna em você, sejam pessoas próximas ou pessoas distantes, se você acredita que a vida, inclusive, está lhe sabotando de alguma forma, deixa eu te falar, é bem provável que esteja acontecendo o contrário. Você possui sabotadores dentro de você, está conectando com isso, ou mesmo gerando situações para que você viva assim. O que é que eu recomendo então? Você clique no link que está disponível na descrição desse vídeo, ou mesmo no primeiro comentário, para que você possa, assim, entender quais são os seus sabotadores, como desmascará-los, enfraquecê-los e assumir o comando das tuas emoções e da tua mente para tomar decisões mais sábias e para ter sucesso na tua vida, para ter um crescimento pessoal, tá? Clica no link que faz sentido para você. Só que aqui continuando, além desse aspecto, tá, de viver a vida dessa forma, ele dá uma continuação, ele explica o porquê isso. Pois o lutador deve estar sempre em guarda e permanecer firme contra os esforços repentinos e imprevistos de seu adversário. Eu já trouxe um spoiler aqui do que seria esse adversário, mas vamos aprofundar. A vida pode ser o seu adversário. Você pode pensar que a vida seja circunstâncias, por exemplo. Você pode pensar que os outros sejam o seu adversário, o seu parceiro, os seus pais, a sua infância, deixa eu ver o que mais, o teu chefe, um amigo seu, vamos dizer assim, uma outra pessoa, assim como você mesmo pode ser o seu próprio adversário. Inclusive, com base no estoicismo, com a lei de 50-50, o princípio de 50-50 que eles trazem, e que faz muito mais sentido, tá? Para mim hoje, aplicando isso diariamente na minha vida, é você entender que talvez o teu maior adversário seja você mesmo. Não no sentido de você viver constantemente lutando contra você mesmo, mas de você entender quem é esse adversário, ou seja, o processo do autoconhecimento. Porque este teu eu espelho, como se fosse aquela cena ali do anjinho e do diabo, né? Que fala no seu ouvido. Ali é um sábio e ali são os sabotadores.
falando dentro de você. A tua consciência precisa escolher qual dos dois escolher. Por isso que eu tô te falando, o teu maior inimigo não necessariamente é a tua consciência, mas esses eus que você carrega, esse eu que habita dentro de você. Segundo a inteligência positiva, é o crítico. E esse crítico ele alimenta outros sabotadores, o insistente, o hipervigilante, que casa muito com o que a gente está falando agora, aquela pessoa que vive constantemente atenta, pensando que alguém vai passar a perna, que vai acontecer alguma coisa de errado, que ele precisa resolver. Sabe aquela pessoa que é eternamente precavida? É um precavido em excesso. Tipo, vai acontecer um apocalipse amanhã, eu tenho que andar com comida dentro do carro e saber onde eu vou parar. Sabe? Maluquice. Cara, pode ser acontecer, pode, mas você viver todo dia assim, você não tá vivendo. Tá? Você tá sobrevivendo. E esse é o grande lance. Os sabotadores, eles ativam um processo de sobrevivência. Eu não quero que você enxergue essa meditação nesse ar de sobrevivência. Essa meditação é no ar de você precisa estar preparado. Você precisa ter as ferramentas. O bom soldado é aquele que vive constantemente preparado. Ele sabe utilizar as ferramentas que ele tem, as armas que ele tem disponíveis. É isso que eu quero que você entenda. Numa perspectiva de blindar a sua mente, não desenvolver uma mente para atacar os outros, para sempre ficar se protegendo e assim por diante. O blindar e aí eu vou até nas artes marciais, né? As artes marciais, elas geralmente têm o aspecto da defesa e do ataque. Algumas focam mais na defesa, no sentido da esquiva, do defender, do gerar a potência do golpe do inimigo com a sua potência para voltar aquilo para o inimigo, cara. Um negócio bem sinistro, Street Fighter aqui que eu tô falando. Mas o que é que eu quero que você entenda disso? No sentido de, cara, às vezes eu tô querendo lutar contra a vida, só que a vida não é para lutar. A vida, e trazendo tanto através da perspectiva de Jung, né, da psicologia junguiana, psicologia analítica, como em outras linhas também, a vida ela funciona como a água. A água representa também as emoções. Ela é fluida, ela segue. Você não tem como voltar. Um rio, ele não volta a corrente. Tipo assim, a água não está descendo, ela sobe. A cachoeira está caindo água, ela sobe. Não tem isso. Ela tem um único sentido. Esse é o grande lance. A sua vida ela tem um único sentido, ela tem uma única direção. Só que você precisa entender qual direção ela está seguindo. É esse o grande aspecto que você precisa compreender aqui. E blindar a tua mente para que nada possa entrar. E aquilo que entra, você sabe como resolver. Por quê? Você não tem como controlar as coisas que acontecem fora de você. E aí eu trouxe um outro vídeo do Marco Aurélio que ele fala sobre, cara, acorde todo dia e diga para si mesmo, se olhando no espelho, que você vai encontrar uma pessoa injusta, um egoísta, uma pessoa que é trapaceira, assim por diante. Ele dá N exemplos ali de pessoas que, teoricamente, têm comportamentos ruins, mas que você não tem como eliminar essas pessoas da face da Terra. Isso vai existir porque isso faz parte do ser humano. Existe o aspecto negativo, nocivo dentro do ser humano, assim como existe em mim e em você, tá? Assim como existe o aspecto positivo. Esse essa é a questão que você precisa compreender. Você vai se encontrar com essas pessoas. Então, você se posicionar como esse lutador, alguém que blinda a sua mente, que está protegido, é uma pessoa que vai lidar muito melhor com essa situação. E aí tem um livro, que é indicação, inclusive, da própria Luciana Galvão, que é O Cavaleiro da Armadura. E esse Cavaleiro da Armadura, que traz muita conexão com o que a gente está conversando, é um cara que ele vive com essa armadura e ele nunca tira essa armadura porque ele tem medo de se ferir. E aí conecta muito com a vulnerabilidade. O grande lance não é você se ferir ou não, porque isso vai acontecer. Inclusive, quando ele tira a armadura ao longo do livro, obviamente, ele percebe que ele estava todo ferido por dentro, mesmo com a armadura. A armadura ela não impede você de se sentir ferido, ela pode te proteger, obviamente, mas não vai impedir que aconteça o ferimento. Só que aí vem outro ponto. Provavelmente você vestiu a armadura após ser ferido. Captou a ideia? E é isso, inclusive, dos sabotadores que eu falei para você fazer a aplicação, porque a gente entende o momento antes de você ter vestido a armadura. O momento que você estava despido, onde você estava vulnerável, que é na tua infância, e você recebeu vários golpes, você se feriu, só que ao invés de você olhar para essa ferida e tratar dela, gerar cicatrizes, que é positivo, que é algo que demanda, que traz força para você, que traz resiliência, você vestiu a armadura e falou assim, cara, agora ninguém mais vai me ferir. Só que você está sangrando por dentro, então não adianta você ter uma armadura. Obviamente, você vai olhar para as suas feridas e depois você pode até vestir uma armadura, tá? Você pode se estruturar, que eu falei sobre blindar a mente, mas sem necessariamente deixar de ter esse convívio com as pessoas, sem viver na defensiva, sem viver no processo de luta e fuga. Esse é um grande motivo de hoje as pessoas estarem desenvolvendo ansiedade, depressões e tudo mais. A depressão é muito conectada ao passado, ou seja, está reverberando situações negativas que aconteceram na vida delas e carregando aquilo com muito fardo, ou seja, essas feridas que já aconteceram. Já a ansiedade é muito associada ao futuro, ou seja, eu já me feri no passado, eu não quero me ferir no futuro, então eu vou me proteger, eu vou me blindar, eu vou atacar todo mundo, ou eu vou me isolar do mundo, que vem os aspectos, né, do princípio da luta e da fuga. O grande ponto é, cara, eu não posso olhar minha vida desse jeito. Eu vou viver o meu presente, a minha vida, que é a única coisa que existe, de forma vulnerável, ou seja, compartilhando aquilo, principalmente comigo mesmo, que eu tenho que fortalecer dentro de mim, ou mesmo que são
partes mais frágeis de dentro de mim para que elas fortaleçam. O simples fato de você olhar para as suas vulnerabilidades já torna elas mais fortes do que deveriam ser. Você já se torna mais forte. Porque uma vez que você tenta esconder, usando uma armadura ou qualquer outra coisa, né, ou uma máscara que é muito utilizada também, né, a máscara do macho alfa, ou a máscara do bonzinho, ou a máscara do tipo do galanteador, enfim, são máscaras que vão esconder a tua personalidade, você como realmente é. No sentido de eu quero me proteger. Então, quantas vezes eu já escutei de homens falando assim, cara, é muito melhor eu já trair, porque se ela me trair, eu já tô no 1 a 0. Aí fica 1 a 1, tá tudo certo. Do que eu ser traído e aí ficar perdendo nesse jogo. Qual é essa mentalidade? Eu não vou julgar, obviamente, a mentalidade, porque existe um processo de ferida aí muito intenso de que, de alguma forma, ela foi traída na vida. Então, para que ela não seja ferida, ela trai primeiro. E geralmente esses são os homens que não gostam de ser traídos. Obviamente, ninguém gosta de ser traído. Mas é um não gostar excessivo, tipo assim, cara, não pode me trair, não. Mas trai com todo mundo. Inclusive, são os mais apreensivos de ser traído. Tipo, se aquela mulher me trair, não, acabou, irmão. Quem é ela? Quem é você? Por que você me traiu? Cara, você tava com a mulher a cada dia, tá ligado? Você ficou preocupado porque a mulher ia trair. E eu vou trazer isso um aspecto da minha família. Existia um parente, obviamente, não vou dizer nome, nem qual é o parentesco, etc. E era assim, traía todo santo dia. Todo santo dia tinha ali, tinha várias mulheres na rua, etc e tal. Só que ficava preocupada com que a parceira dele tivesse a mínima possibilidade de conhecer um outro homem, de acontecer alguma coisa. Cara, isso é um egoísmo, um egocentrismo exorbitante, com base em uma ferida, um trauma emocional, obviamente. Perceba que as pessoas elas não tomam decisões para ferir, para machucar os outros. Muitas vezes elas tomam decisões que prejudicam os outros, mas que elas possam se proteger ou se resguardar. Elas vestem armadura, elas carregam a espada. Entende o que eu estou querendo dizer para você? Cara, talvez você seja esse cara. De alguma forma, você esteja se protegendo, se blindando de alguma forma, mas você não olhou para suas feridas. Deixa eu falar, não adianta você estar com essa armadura porque você está ferindo por dentro. E eu recomendo mais uma vez que você faça o quê? Você aplique aqui no link, clica na descrição, faça a tua aplicação no formulário para que você receba um diagnóstico, um direcionamento dos teus sabotadores, para que você tire essa armadura e possa ver que, cara, deixa eu te falar, é muito melhor você vir de forma leve sem uma armadura e ter habilidade, agilidade emocional, inclusive é o nome do livro, ter agilidade emocional de poder lidar com as situações do que viver com esse fardo, com esse peso na sua vida diariamente. Inclusive, vou recomendar uma coisa para você. Tem um vídeo aqui que eu fiz falando sobre ser escravo das emoções. E tudo que a gente falou aqui conecta muito com esse vídeo. Então, o que, é que eu vou recomendar para você agora, tá? Depois de você fazer, obviamente, a sua inscrição para receber o diagnóstico dos sabotadores, é clicar nesse link aqui, nesse vídeo, assistir esse vídeo até o final, que ele vai ser de extrema valia para que você assuma o autodomínio emocional e passe a ver uma vida leve, uma vida tranquila, uma vida que é muito melhor de ser vivida. Clica aqui no vídeo, assiste ele até o final e a gente se vê amanhã, guerreiro, no nosso próximo vídeo da série Mundo Histórico. Um grande abraço.